Entrevista de Jesus com Nicodemos, parte 1. No título do Evangelho de João, nós temos 1. O discurso de Cristo com Nicodemos, um fariseu, a respeito dos grandes mistérios do Evangelho, nos quais ele aqui o instruiu em particular. Ver 1 a 21. 2. O discurso de João Batista com seus discípulos a respeito de Cristo por ocasião de sua vinda ao bairro onde João estava, versículos 22 a 36, no qual ele renuncia justa e fielmente a toda a sua honra e interesse por ele. Mas, aqui nesta primeira parte, nós abordaremos especificamente a entrevista de Cristo com Nicodemos. Verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. 2. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. 6. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? 10. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Descobrimos no final do capítulo anterior que poucos foram levados a Cristo em Jerusalém. No entanto, aqui estava um considerável. Vale a pena percorrer um grande caminho para a salvação, mas de uma só alma. Observe. Primeiro, quem era este Nicodemos? Não são chamados muitos poderosos e nobres. No entanto, alguns são, e aqui estava um. Não muitos dos governantes ou dos fariseus. Ainda. Este era um homem dos fariseus, criado para aprender, um estudioso. Não se diga que todos os seguidores de Cristo são homens indoutos e ignorantes. Os princípios dos fariseus e as peculiaridades de sua seita eram diretamente contrários ao espírito do cristianismo. No entanto,
houve alguns em quem até mesmo esses pensamentos elevados foram derrubados e levados à obediência a Cristo. A graça de Cristo é capaz de subjugar a maior oposição. 2. Ele era um governante dos judeus, um membro do grande sinédrio, um senador, um conselheiro particular, um homem de autoridade em Jerusalém. Por pior que fossem as coisas, havia alguns governantes bem inclinados, mas que pouco podiam fazer de bom porque a corrente era muito forte contra eles. Eles foram dominados pela maioria e colocados em julgo com os que eram corruptos, de modo que o bem que desejavam fazer não podiam fazer. Ainda assim, Nicodemos continuou em seu lugar e fez o que pôde, quando não pôde fazer o que queria. 2. Seu discurso solene a nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2. Veja aqui. 1. Quando ele veio? Ele veio a Jesus à noite. Observe. 1. Ele fez um discurso privado e particular a Cristo e não achou suficiente ouvir seus discursos públicos. Ele resolveu falar com ele sozinho, onde pudesse estar livre com ele. Conversa pessoal com hábeis ministros fiéis sobre os assuntos de nossas almas seria de grande utilidade para nós. Malaquias 2, verso 7. 2. Ele fez este discurso à noite, o que pode ser considerado 1. Como um ato de prudência e discrição. Cristo estava empenhado o dia todo em trabalho público, e ele não o interrompia então nem esperava sua presença, mas observava a hora de Cristo e o esperava quando ele estava em lazer. Observe que vantagens privadas para nós mesmos e nossas próprias famílias devem dar lugar às que são públicas. O bem maior deve ser preferido antes do menor. Cristo tinha muitos inimigos, e portanto Nicodemos veio a ele incógnito, para que, sendo conhecido pelos principais sacerdotes, eles ficassem mais enfurecidos contra Cristo. 2. Como um ato de zelo e ousadia. Nicodemos era um homem de negócios e não podia perder tempo o dia todo para fazer uma visita a Cristo, e portanto preferiu tirar um tempo das diversões da noite ou do resto da noite do que não conversar com Cristo. Quando os outros estavam dormindo, ele estava obtendo conhecimento, como Davi pela meditação, Salmo 63, 6 e 119, 148. Provavelmente foi na noite seguinte depois que ele viu os milagres de Cristo, e ele não negligenciaria a primeira oportunidade de perseguir suas convicções. Ele não sabia o quanto tempo Cristo poderia deixar a cidade, nem o que poderia acontecer entre aquele e outro banquete, e portanto não perderia tempo. À noite, sua conversa com Cristo seria mais livre e menos sujeita a perturbações. Eram noctes Christianae, noites cristãs, muito mais instrutivas do que as noctes Atticae, noites áticas. Ou 3. Como um ato de medo e covardia. Ele estava com medo ou vergonha de ser visto com Cristo e, portanto, veio à noite. Quando a religião está fora da moda, há muitos nicodemitas, especialmente entre os governantes que têm uma afeição melhor por Cristo e sua religião do que se sabe. Mas observe, primeiro, embora ele tenha vindo à noite, Cristo deu as boas-vindas, aceitou sua integridade e perdoou sua enfermidade. Ele considerou o seu temperamento, que talvez fosse tímido, e a tentação em que estava de seu lugar e ofício, e por meio deste ensinou seus ministros a se tornarem todas as coisas para todos os homens e a encorajar bons começos, embora fracos. Paulo pregou privadamente para aqueles de reputação, Gálatas 2, verso 2. Em segundo lugar, embora agora ele viesse à noite, depois, quando houve ocasião, ele reconheceu Cristo publicamente, capítulo 7, verso 50 e 19, verso 39. A graça que a princípio é só um grão de mostarda pode crescer e se tornar uma grande árvore. 2. O que ele disse? Ele não veio falar com Cristo sobre política e assuntos de Estado, embora ele fosse um governante, mas sobre as preocupações de sua própria alma e sua salvação, e, sem rodeios, vai imediatamente ao assunto. Ele chama Cristo Rabi, que significa um grande homem. Veja Isaías 19, verso 20. Ele lhes enviará um Salvador, e um grande, um Salvador e um Rabino, assim é a palavra. Há esperança para aqueles que têm respeito por Cristo, pensam e falam dele com honra.
Ele diz a Cristo o quão longe ele alcançou. Sabemos que você é um professor. Observe. 1. Sua afirmação a respeito de Cristo. Tu és um professor vindo de Deus, não educados nem ordenados por homens, como outros professantes, mas apoiados com inspiração divina e autoridade divina. Aquele que seria o governante soberano veio primeiro para ser um professor, pois ele governaria com razão, não com rigor, pelo poder da verdade e não da espada. O mundo jaz na ignorância e no erro. Os mestres judeus eram corruptos e os faziam errar. É hora de o Senhor trabalhar. Ele veio um professor de Deus como Pai das misericórdias, com pena de um mundo enganado pelas trevas. De Deus como Pai das luzes e fonte da verdade, toda a luz e verdade nas quais podemos aventurar nossas almas. Segundo, sua garantia disso. Nós sabemos. Não apenas eu, mas outros. Então ele deu como certo, a coisa sendo tão simples e evidente. Talvez ele soubesse que havia diversos fariseus e governantes com quem ele conversava que estavam sob as mesmas convicções, mas não tinham a graça de admiti-las. Ou podemos supor que ele fala no número plural, sabemos, porque trouxe consigo um ou mais de seus amigos e alunos para receber instruções de Cristo, sabendo que são de interesse comum. Mestre, disse ele, nós viemos com o desejo de ser ensinados, de ser seus estudiosos, pois estamos plenamente satisfeitos de que você é um professor divino. O fundamento desta garantia. Ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, a menos que Deus esteja com ele. Aqui temos 1. Certeza da verdade dos milagres de Cristo e de que não foram falsificados. Aqui estava Nicodemos, um homem judicioso, sensato e inquisitivo, alguém que tinha todas as razões e oportunidades imagináveis para examiná-las, tão plenamente satisfeito que eram verdadeiros milagres, que ele foi levado por eles a ir contra seu interesse e ao fluxo daqueles de sua própria posição, que eram preconceituosos contra Cristo. 2. Somos instruídos sobre qual inferência tirar dos milagres de Cristo. Portanto, devemos recebê-lo como um mestre vindo de Deus. Seus milagres eram suas credenciais. O curso da natureza não poderia ser alterado senão pelo poder do Deus da natureza, que, temos certeza, é o Deus da verdade e da bondade, e nunca colocaria seu selo em uma mentira ou trapaça. 3. O discurso entre Cristo e Nicodemos a seguir. Ou melhor, o sermão que Cristo pregou a ele, o conteúdo dele, e talvez um resumo da pregação pública de Cristo. Veja verso 11 e 12. 4 coisas sobre as quais nosso Salvador fala aqui. 1. A respeito da necessidade e natureza da regeneração ou do novo nascimento, versos 3 a 8. Agora devemos considerar isso. 1. Conforme respondido de forma pertinente ao endereço de Nicodemos. Jesus respondeu, verso 3. Esta resposta foi murcha. Uma repreensão do que ele viu defeituoso no discurso de Nicodemos. Não bastava para ele admirar os milagres de Cristo e reconhecer sua missão, mas ele deveria nascer de novo. É claro que ele esperava o reino dos céus, o reino do Messias, agora em breve aparecerá. Ele às vezes percebe o amanhecer daquele dia, e de acordo com a noção comum dos judeus, ele espera que apareça com pompa e poder externos. Ele não duvida, mas esse Jesus que opera esses milagres é o Messias, ou seu profeta, e, portanto, o corteja, o elogia, e assim espera garantir uma parte das vantagens desse reino. Mas Cristo diz a ele que ele não pode se beneficiar dessa mudança de estado, a menos que haja uma mudança de espírito, de princípios e disposições, equivalente a um novo nascimento. Nicodemos veio à noite. Mas isso não serve, diz Cristo. Sua religião deve ser reconhecida perante os homens. Então, Dr. Hammond. Ou 2. Uma resposta ao que viu desenhado em seu discurso. Quando Nicodemos reconheceu Cristo como um mestre vindo de Deus, a quem foi confiada uma revelação extraordinária do céu, ele claramente insinuou o desejo de saber o que era essa revelação e a prontidão para recebê-la. E Cristo declara isso. 2. Como afirmado positiva e veementemente por nosso Senhor Jesus. Em verdade te digo, eu, o Amém, digo isto. Assim pode ser lido.
eu, a testemunha fiel e verdadeira. A questão está resolvida de forma irreversível. A menos que um homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Eu te digo, embora fariseu, embora seja um mestre em Israel, observe. 1. O que é necessário? Nascer de novo. Isto é, primeiro, devemos viver uma nova vida. O nascimento é o começo da vida. Nascer de novo é começar de novo, como aqueles que até agora viveram muito mal ou com pouco propósito. Não devemos pensar em remendar o velho edifício, mas começar desde a fundação. Em segundo lugar, devemos ter uma nova natureza, novos princípios, novas afeições, novos objetivos. Devemos nascer de novo, o que significa tanto de nu, de novo, e de super, de cima. 1. Devemos nascer de novo. Então a palavra é tomada a Gálatas 4:9 e ab início, desde o princípio, Lucas 1:3. Por nosso primeiro nascimento somos corruptos, formados em pecado e iniquidade. Devemos, portanto, passar por um segundo nascimento. Nossas almas devem ser moldadas e avivadas novamente. 2. Devemos nascer do alto. Então a palavra é usada pelo evangelista capítulo 3, verso 31 e 19:11. E considero que isto especialmente está entendido aqui, não excluindo o outro, pois nascer do alto supõe nascer de novo. Mas este novo nascimento tem sua origem no céu, capítulo 1, verso 13, e sua tendência para o céu é nascer de uma vida divina e celestial, uma vida de comunhão com Deus e com o mundo superior. E para isto é participar de uma natureza divina e portar a imagem do celestial. 2. A necessidade indispensável disto. A menos que um homem, qualquer que participe da natureza humana e, consequentemente, de suas corrupções, nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus, o reino do Messias, iniciado em graça e aperfeiçoado em glória. A menos que tenhamos nascido do alto, não podemos ver isto. Ou seja, primeiro, não podemos entender a natureza disto. Tal é a natureza das coisas pertencentes ao reino de Deus, nas quais Nicodemos desejava ser instruído, que a alma deve ser remodelada e moldada. O homem natural deve tornar-se um homem espiritual antes que ele seja capaz de recebê-las e entendê-las. 1 Coríntios 2, verso 14. Em segundo lugar, não podemos receber o consolo disto. Não temos esperança alguma de Cristo e de seu Evangelho, nem temos parte ou sorte no assunto. Observe que a regeneração é absolutamente necessária para a nossa felicidade, aqui e no futuro. Considerando o que somos por natureza, quão corruptos e pecaminosos, o que Deus é, em quem somente podemos ser felizes, e o que o céu é, para o qual está reservada a perfeição de nossa felicidade, parecerá na natureza da coisa que devemos nascer de novo, porque é impossível que sejamos felizes se não formos santos. Veja 1 Coríntios 6, 11 e 12. Esta grande verdade da necessidade de regeneração, sendo assim solenemente estabelecida, 1. É contestada por Nicodemos, verso 4. Como pode um homem nascer sendo velho? Velho como eu? Geron 1, sendo um homem velho, ele pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Aqui aparece 1. Sua fraqueza no conhecimento, o que Cristo falou espiritualmente, ele parece ter entendido de maneira corporal e carnal, como se não houvesse outra maneira de regenerar e moldar novamente uma alma imortal do que moldar novamente o corpo e trazê-lo de volta à rocha da qual foi talhado, como se houvesse tal conexão entre a alma e o corpo que não poderia haver outra forma do coração senão formando os ossos de novo. Nicodemos, como outros judeus, valorizou-se sem dúvida muito em seu primeiro nascimento e suas dignidades e privilégios, o lugar dele, a Terra Santa, talvez a Cidade Santa, sua linhagem como a que Paulo poderia ter se gloriado, Filipenses 3, verso 5. E, portanto, é uma grande surpresa para ele ouvir sobre o novo nascimento. Ele poderia ser melhor criado e nascido do que criado e nascido como israelita, ou por qualquer outro nascimento ser mais justo para um lugar no reino do Messias?
Na verdade, eles consideravam um gentio prosélito como alguém nascido de novo ou nascido de novo, mas não podiam imaginar como um judeu, um fariseu, poderia melhorar a si mesmo ao nascer de novo. Ele, portanto, pensa: se ele deve nascer de novo, deve ser dela que o deu à luz primeiro. Aqueles que se orgulham de seu primeiro nascimento dificilmente são levados a um novo nascimento. 2. É aberta e explicada por nosso Senhor Jesus, versos 5 a 8. Da objeção que ele aproveita para repetir e confirmar o que havia dito. Verso 5. Em verdade te digo, o mesmo que antes disse. Observe que a palavra de Deus não é sim e não, mas sim e amém. O que ele disse, cumprirá, quem disser contra. Nem se retratará de nenhuma de suas palavras pela ignorância e erros dos homens. Embora Nicodemos não entendesse o mistério da regeneração, Cristo afirma a necessidade dela tão positivamente quanto antes. Observe que é folícia pensar em fugir da obrigação dos preceitos evangélicos, alegando que eles são inentendíveis. Romanos 3, versos 3 e 4. Esclarece e clarifica o que disse a respeito da regeneração, para cuja explicação ele ainda mostra o autor desta mudança abençoada e quem é que a opera. Nascer de novo é nascer do Espírito. Versos 5 a 8. A mudança não é operada por nenhuma sabedoria ou poder próprio, mas pelo poder e influência do abençoado Espírito de graça. É a santificação do Espírito. 1 Pedro 1, verso 2. E a renovação do Espírito Santo. Tito 3, verso 5. A palavra pela qual ele trabalha é sua inspiração, e o coração a ser forjado ele tem acesso. A natureza dessa mudança e o que é feito. É Espírito, verso 6. Aqueles que são regenerados tornam-se espirituais e refinados da escória e resíduos da sensualidade. Os ditames e interesses da alma racional e imortal recuperaram o domínio que deveriam ter sobre a carne. Os fariseus colocavam sua religião na pureza externa e em performances externas, e seria uma mudança poderosa para eles, nada menos que um novo nascimento para se tornarem espirituais. A necessidade dessa mudança. Primeiro, Cristo aqui mostra que é necessária na natureza da coisa, pois não estamos aptos a entrar no reino de Deus até que nasçamos de novo. O que é nascido da carne, se for carne. Verso 6. Aqui está nossa doença, com suas causas, que são tais que é claro que não há remédio, mas devemos nascer de novo. 1. É dito aqui o que somos. Somos carne, não apenas corpórea, mas corrupta. Gênesis 6, verso 3. A alma ainda é uma substância espiritual, mas tão ligada à carne, tão cativada pela vontade da carne, tão apaixonada pelos deleites da carne, tão empregada em fazer provisões para a carne, que é chamada principalmente de carne, é carnal. E que comunhão pode haver entre Deus, que é espírito, e uma alma nesta condição? 2. Como chegamos a ser assim? Ao nascer da carne. É uma corrupção que é criada no osso conosco, e, portanto, não podemos ter uma nova natureza, mas devemos nascer de novo. A natureza corrupta, que é carne, surge desde o nosso primeiro nascimento. E, portanto, a nova natureza, que é espírito, deve nascer de um segundo nascimento. Nicodemos falou sobre entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer. Mas se ele pudesse fazê-lo, com que propósito? Se ele nascesse de sua mãe 100 vezes, isso não resolveria o problema, pois ainda aquele que é nascido da carne é carne. Uma coisa limpa não pode ser tirada de uma impura. Ele deve buscar outro original, deve nascer do espírito, ou não pode se tornar espiritual. O caso é, em suma, este. Embora o homem seja feito para consistir de corpo e alma, ainda assim sua parte espiritual tinha tanto domínio sobre sua parte corpórea que ele foi denominado uma alma vivente. Gênesis 2, verso 7. Mas ao satisfazer o apetite da carne, comendo o fruto proibido, ele prostituiu o justo domínio da alma para a tirania da luxúria sensual e se tornou não mais uma alma vivente, mas carne.
tu és pó. A alma viva tornou-se morta e inativa. Assim, no dia em que pecou, certamente morreu, e assim tornou-se terreno. Nesse estado degenerado, ele gerou um filho à sua própria semelhança. Ele transmitiu a natureza humana, que havia sido inteiramente depositada em suas mãos, assim corrompida e depravada. E na mesma situação ainda é propagado. Corrupção e pecado estão entretecidos em nossa natureza. Fomos formados em iniquidade, o que torna necessário que a natureza seja mudada. Não basta vestir uma roupa nova ou um rosto novo, mas devemos vestir o novo homem. Devemos ser novas criaturas. Em segundo lugar, Cristo torna ainda mais necessário por sua própria palavra. Não se maravilhe que eu tenha dito a você: você deve nascer de novo. Verso 7. Cristo disse isso, e como ele mesmo nunca fez, nem nunca vai, desdizer, então todo o mundo não pode contestar que devemos nascer de novo. Aquele que é o grande legislador, cuja vontade é uma lei, ele que é o grande mediador da nova aliança e tem pleno poder para estabelecer os termos de nossa reconciliação com Deus e felicidade nele, ele disse: você deve nascer de novo. Eu disse a ti aquilo em que todos estão preocupados. Vocês, todos vocês, tanto uns quanto os outros, vocês devem nascer de novo. Não apenas as pessoas comuns, mas os governantes, os mestres em Israel. Não devemos admirar nisso, pois, quando consideramos a santidade do Deus com quem temos de lidar, o grande desenho de nossa redenção, a depravação de nossa natureza e a constituição da felicidade diante de nós, não devemos achar estranho que tanto estresse seja colocado nisso como a única coisa necessária, que devemos nascer de novo. Esta mudança é ilustrada por duas comparações. Primeiro, a obra regeneradora do Espírito é comparada à água. Verso 5. Nascer de novo é ser nascido da água e do Espírito, isto é, do Espírito agindo como água, como em Mateus 3, verso 11, com o Espírito Santo e com o fogo, significa com o Espírito Santo como com o fogo. O que se pretende principalmente aqui é mostrar que o Espírito, ao santificar uma alma, 1. Limpa e purifica, como água, tira a sua sujeira, pela qual era imprópria para o reino de Deus. É a lavagem da regeneração. Tito 3, verso 5. Vocês são lavados, 1 Coríntios 6, 11. Veja Ezequiel 36, verso 25. 2. Esfria e refresca como a água faz com o servo caçado e o viajante caçado. O Espírito é comparado à água no capítulo 7, versos 38 e 39. Isaías 44, 3. Na primeira criação, os frutos do céu nasceram da água. Gênesis 1, verso 20. Em alusão ao que talvez seja dito que os que nascem do alto nascem da água. 2. É provável que Cristo tivesse em mente a ordenança do batismo, que João havia usado e ele próprio começou a usar. Você deve nascer de novo do Espírito, cuja regeneração pelo Espírito deve ser significada pela lavagem com água, como sinal visível dessa graça espiritual. Não que todos eles, e somente eles que são batizados, sejam salvos, mas sem aquele novo nascimento que é operado pelo Espírito e significado pelo batismo, ninguém será considerado como súditos privilegiados e protegidos do reino dos céus. Os judeus não podem participar dos benefícios do reino do Messias, que há tanto tempo esperam, a menos que abandonem todas as expectativas de serem justificados pelas obras da lei e se submetam ao batismo de arrependimento, o grande dever do Evangelho, para a remissão dos pecados, o grande privilégio do Evangelho. Em segundo lugar, é comparado ao vento. O vento sopra onde quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Verso 8. A mesma palavra, pneuma, significa tanto o vento quanto o Espírito. O Espírito veio sobre os apóstolos em um vento forte e impetuoso. Atos 2, verso 2. Suas fortes influências nos corações dos pecadores são comparadas à respiração do vento. Ezequiel 37, verso 9. E suas doces influências nas almas dos santos, ao vento norte e sul. Cantares 4, verso 16. Esta comparação é usada aqui para mostrar 1.
Que o Espírito, na regeneração, opera arbitrariamente e como um agente livre. O vento sopra onde quer para nós, e não atende à nossa ordem, nem está sujeito ao nosso comando. Deus o dirige. Cumpre sua palavra. Salmo 148, verso 8. O Espírito dispensa suas influências onde e quando, em quem e em que medida e grau ele deseja, dividindo a cada homem separadamente como ele quer. 1 Coríntios 11, verso 11. 2. Que ele trabalha poderosamente e com efeitos evidentes. Tu ouves o seu som. Embora suas causas estejam ocultas, seus efeitos são manifestos. Quando a alma é levada a lamentar o pecado, a gemer sobre o bardo da corrupção, a respirar por Cristo, a clamar Abba, Pai, então ouvimos o som do Espírito, descobrimos que ele está trabalhando, como Atos 9, verso 11, eis que ele ora. 3. Que ele trabalha misteriosamente e de maneiras secretas e ocultas. Você não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Como ele se reúne, como gasta suas forças, é um enigma para nós. Portanto, a maneira e os métodos da operação do Espírito são um mistério. Para que lado foi o Espírito? 1 Reis 22, verso 24. Veja Eclesiastes 11, verso 5, e compare com Salmo 139, verso 14. Em segundo lugar, é comparado ao vento. O vento sopra onde quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A mesma palavra, pneuma, significa tanto o vento quanto o Espírito. O Espírito veio sobre os apóstolos em um vento forte e impetuoso, Atos 2, verso 2. Suas fortes influências nos corações dos pecadores são comparadas à respiração do vento, Ezequiel 37, verso 9, e suas doces influências nas almas dos santos, ao vento norte e sul, Cantares 4, verso 16. Esta comparação é usada aqui para mostrar 1. Que o Espírito, na regeneração, opera arbitrariamente como um agente livre. O vento sopra onde quer para nós, e não atende à nossa ordem nem está sujeito ao nosso comando. Deus o dirige. Cumpre sua palavra. Salmo 148, verso 8. O Espírito dispensa suas influências onde e quando, em quem e em que medida e grau ele deseja, dividindo a cada homem separadamente como ele quer. 1 Coríntios 11, verso 11. 2. Que ele trabalha poderosamente e com efeitos evidentes. Tu ouves o seu som. Embora suas causas estejam ocultas, seus efeitos são manifestos. Quando a alma é levada a lamentar o pecado, a gemer sob o bardo da corrupção, a respirar por Cristo, a clamar Abba, Pai, então ouvimos o som do Espírito, descobrimos que ele está trabalhando, como Atos 9, verso 11, eis que ele ora. 3. Que ele trabalha misteriosamente e de maneiras secretas e ocultas. Você não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Como ele se reúne, como gasta suas forças, é um enigma para nós. Portanto, a maneira e os métodos da operação do Espírito são um mistério. Para que lado foi o Espírito? 1 Reis 22, verso 24. Veja Eclesiastes 11, verso 5 e compare com Salmo 139, verso 14. 2. Aqui está um discurso sobre a certeza e a sublimidade das verdades do Evangelho que Cristo aproveita da fraqueza de Nicodemos. Aqui está. 1. A objeção que Nicodemos ainda fez, verso 9. Como pode ser isso? A explicação de Cristo da doutrina da necessidade da regeneração, ao que parece nunca a tornou mais clara para ele. A corrupção da natureza que a faz necessária e o caminho do Espírito que a faz praticável são tão misteriosos para ele quanto a própria coisa. Embora ele, em geral, reconhecesse a Cristo como um divino professor, ele não estava disposto a receber seus ensinos quando eles não concordavam com as noções que ele havia absorvido. Assim, muitos professam admitir a doutrina de Cristo em geral e, entretanto, não acreditam nas verdades do cristianismo, nem se submetem às leis dele além do que desejam. Cristo será seu professor desde que possam escolher sua lição. Não. Aqui... 1. Nicodemos se reconhece ignorante do significado de Cristo. Afinal, como podem ser essas coisas? São coisas que eu não entendo. Minha capacidade não as alcançará. Assim, as coisas do Espírito de Deus são loucura para o homem natural. Ele não apenas se afastou delas, e portanto elas são obscuras para ele.
mas têm preconceito contra elas e, portanto, são tolices para ele. Porque esta doutrina era ininteligível para ele. Então ele teve o prazer de torná-la. Ele questiona a verdade dela, como se, por ser um paradoxo para ele, fosse uma quimera em si mesma. Muitos têm uma opinião sobre sua própria capacidade de pensar que não pode ser provado aquilo em que não podem acreditar. Pela sabedoria, eles não conheceram a Cristo. 2. A repreensão que Cristo deu a ele por sua estupidez e ignorância. Tu és um mestre em Israel, didáscalos, um professor, um tutor, alguém que se senta na cadeira de Moisés, e ainda não apenas estás familiarizado com a doutrina da regeneração, mas és incapaz de entendê-la? Esta palavra é uma reprovação. Primeiro, para aqueles que se comprometem a ensinar os outros e ainda são ignorantes e inábeis na palavra da justiça. Segundo, para aqueles que gastam seu tempo aprendendo e ensinando noções de cerimônias na religião, sutilezas e críticas nas escrituras, e negligenciam o que é prático e tende a reformar o coração e a vida. Duas palavras na reprovação são muito enfáticas. Primeiro, o lugar onde sua sorte foi lançada, em Israel, onde havia tantos meios de conhecimento, onde estava a revelação divina. Ele poderia ter aprendido isto no Antigo Testamento. Em segundo lugar, as coisas nas quais ele era tão ignorante. Estas coisas necessárias, estas grandes coisas, estas coisas divinas. Se ele nunca tivesse lido Salmo 50, versos 5 e 10, Ezequiel 18, versículo 31, 36, versículos 25 e 26. Entrevista de Jesus com Nicodemos. Nesta segunda parte do comentário relativo aos versos 1 a 21 do Evangelho de João, abordaremos especificamente o conteúdo relativo aos versos 11 a 13, nos quais se lê o seguinte. Verso 11. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. 12. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Cristo fez este discurso sobre a certeza e sublimidade das verdades do Evangelho para mostrar a loucura daqueles que estranham essas coisas e recomendá-las à nossa pesquisa. Observe aqui. Primeiro, que as verdades que Cristo ensinou eram muito certas e nas quais podemos nos aventurar. Verso 11. Dizemos que sabemos, nós, quem ele quer dizer além de si mesmo? Alguns entendem isso daqueles que deram testemunho dele e com ele na terra, os profetas e João Batista. Eles falaram o que sabiam, tinham visto e estavam abundantemente satisfeitos. A revelação divina carrega sua própria prova junto com ela. Outros, dos que do céu deram testemunho, o Pai e o Espírito Santo. O Pai estava com ele, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Portanto, ele fala no número plural, como no capítulo 14, verso 23. Nós viremos a ele. Observe. Primeiro, que as verdades de Cristo são de certeza indubitável. Temos todas as razões do mundo para ter certeza de que os ditos de Cristo são ditos fiéis e nos quais podemos nos aventurar, pois ele não é apenas uma testemunha credível, que não iria nos enganar, mas uma testemunha competente, que não poderia ser enganado. Testificamos o que vimos. Ele falou não por ouvir dizer, mas pela evidência mais clara e, portanto, com a maior segurança. O que ele falava de Deus, do mundo invisível, do céu e do inferno, da vontade divina a nosso respeito e dos conselhos de paz, era o que ele sabia e tinha visto, pois era por ele como um criado com ele. Provérbios 8:30. Tudo o que Cristo falou, ele falou de seu próprio conhecimento. Em segundo lugar, que a incredulidade dos pecadores é grandemente agravada pela certeza infalível das verdades de Cristo. As coisas são assim certas, assim claras, e ainda assim você não recebe em nosso testemunho.
multidões descrentes daquilo que, ainda tão convincentes são os motivos de credibilidade, não podem descreditar. Segundo, as verdades que Cristo ensinou, embora comunicadas em linguagem e expressões emprestadas de coisas comuns e terrenas, ainda assim, em sua própria natureza, eram as mais sublimes e celestiais. Isto é insinuado, verso 12. Se lhes falei de coisas terrenas, isto é, lhes falei das grandes coisas de Deus em semelhanças tiradas de coisas terrenas, para torná-las mais fáceis e inteligíveis, como a do novo nascimento e o vento. Se eu assim me acomodei às suas capacidades, e balbuciei para vocês na sua própria língua, e não posso fazer vocês entender minha doutrina, o que vocês fariam se eu me acomodasse à natureza das coisas e falasse com a língua dos anjos, aquela língua que mortais não podem pronunciar? Se tais expressões familiares são pedras de tropeço, o que seriam as ideias abstratas e as coisas espirituais pintadas adequadamente? Agora podemos aprender primeiro a admirar a altura e profundidade da doutrina de Cristo. É um grande mistério de piedade. As coisas do Evangelho são coisas celestiais, fora do caminho das investigações da razão humana e, muito mais, fora do alcance das suas descobertas. Segundo, reconhecer com gratidão a condescendência de Cristo, de que ele se agrada em adequar a maneira da revelação do Evangelho às nossas capacidades, para falar conosco como a crianças. Ele considera a nossa estrutura, que somos da terra, e o nosso lugar que estamos na terra, e, portanto, nos fala de coisas terrenas e mostra as coisas sensíveis, o veículo das coisas espirituais, para torná-las mais fáceis e familiares de entendermos. Assim o fez, tanto nas parábolas como nos sacramentos. E, em terceiro lugar, lamentar a corrupção de nossa natureza e nossa grande inaptidão para receber e entreter as verdades de Cristo. As coisas terrenas são desprezadas porque são vulgares, e as coisas celestiais porque são obscuras. E assim, qualquer que seja o método adotado, ainda assim alguma falha ou outra é encontrada nele. Mateus 11, verso 17. Mas a sabedoria é, e será, justificada por seus filhos, não obstante. Em 3. Nosso Senhor Jesus, e somente Ele, estava apto a nos revelar uma doutrina tão certa, tão sublime. Ninguém subiu ao céu senão Ele. Primeiro, ninguém além de Cristo foi capaz de nos revelar a vontade de Deus para a nossa salvação. Nicodemos dirigiu-se a Cristo como um profeta, mas ele deve saber que é maior do que todos os profetas do Antigo Testamento, pois nenhum deles ascendeu ao céu. Eles escreveram por inspiração divina, e não por seu próprio conhecimento. Ver capítulo 1, verso 18. Moisés subiu ao monte, mas não ao céu. Nenhum homem alcançou o conhecimento certo de Deus e das coisas celestiais como Cristo. Veja Mateus 11, verso 27. Não cabe a nós enviar instruções ao céu. Devemos esperar para receber as instruções que o céu nos enviará. Veja Provérbios 30, verso 4, Deuteronômio 30, verso 12. Em segundo lugar, Jesus Cristo é capaz, adequado e qualificado de todas as maneiras para revelar a vontade de Deus para nós, pois é Ele que desceu do céu e está no céu. Ele havia dito, verso 12, Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Agora aqui, 1. Ele dá a eles um exemplo daquelas coisas celestiais que ele poderia lhes contar quando ele lhes fala de alguém que desceu do céu e ainda é o Filho do Homem. É o Filho do Homem e ainda está no céu. Se a regeneração da alma do homem é um mistério, o que é então a encarnação do Filho de Deus? Estas são coisas divinas e celestiais de fato. Temos aqui uma sugestão das duas naturezas distintas de Cristo em uma pessoa. Sua natureza divina, na qual ele desceu do céu, sua natureza humana, na qual ele é o Filho do Homem. E aquela união dessas duas, enquanto ele é o Filho do Homem, mas ele está no céu. 2. Ele lhes dá uma prova de sua capacidade de falar-lhes coisas celestiais e conduzi-los aos mistérios do reino dos céus, dizendo-lhes que, em 1, ele desceu do céu. A relação estabelecida entre Deus e o homem
começou acima. O primeiro movimento em direção a ela não surgiu dessa terra, mas desceu do céu. Nós o amamos e vamos a ele, porque ele nos amou primeiro e nos enviou. Agora isso sugere, em a natureza divina de Cristo. Aquele que desceu do céu certamente é mais do que um mero homem. Ele é o Senhor do céu. 1 Coríntios 15, verso 47. Em 2. O seu conhecimento íntimo dos conselhos divinos, pois vindo da corte do céu, ele estava desde a eternidade familiarizado com eles. Em 3. A manifestação de Deus. Sob o Antigo Testamento, os favores de Deus ao seu povo são expressos por ele ouvir do céu, verso 7, versículo 14, olhar do céu, Salmo 80, versículo 14, falar do céu, Neemias 9, versículo 13, enviar do céu, Salmo 57, versículo 3. Mas o Novo Testamento nos mostra Deus descendo do céu para nos ensinar e nos salvar. Que ele tenha descido assim é um mistério admirável, pois a divindade não pode mudar de lugar, nem ele trouxe o seu corpo do céu. Mas que ele condescendeu assim para a nossa redenção é uma misericórdia mais admirável. Aqui ele elogiou o seu amor. 2. Que ele é o Filho do Homem. Aquele Filho do Homem mencionado por Daniel 7, verso 13, pelo qual os judeus sempre entendem ser o Messias. Cristo, chamando a si mesmo de Filho do Homem, mostra que ele é o segundo Adão, pois o primeiro Adão foi o pai do homem. E de todos os títulos do Antigo Testamento do Messias, ele escolheu fazer uso deste, porque era o mais expressivo de sua humildade e mais agradável ao seu atual estado de humilhação. 3. Que ele está no céu. Agora, neste momento, quando ele está conversando com Nicodemos na terra, ainda assim, como Deus, ele está no céu. O Filho do Homem como tal não estava no céu até sua ascensão, mas aquele que era o Filho do Homem estava agora, por sua natureza divina, presente em todos os lugares, e particularmente no céu. Assim, o Senhor da Glória, como tal, não poderia ser crucificado, nem Deus, como tal, poderia derramar seu sangue. Contudo, aquele que era o Senhor da Glória foi crucificado. 1 Coríntios 2, verso 8. E Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Atos 20, verso 28. Tão próxima é a união das duas naturezas em uma pessoa que há uma comunicação de propriedades. Ele não diz, Roseste. Deus é o homem para Ourano, aquele que é, e o céu é a habitação de sua santidade. O nosso novo nascimento celestial, parte 3. Entrevista de Jesus com Nicodemos. Nesta terceira parte do comentário relativo aos versos 1 a 21 do Evangelho de João, abordaremos especificamente o conteúdo relativo aos versos 14 a 18, nos quais se lê o seguinte. Verso 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. 15. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Cristo aqui discorre sobre o grande desígnio de sua própria vinda ao mundo e a felicidade daqueles que acreditam. Aqui temos a essência e a quintessência de todo o Evangelho, aquela palavra fiel, 1 Timóteo 1, verso 15. Que Jesus Cristo veio buscar e salvar os filhos dos homens da morte e resgatá-los para a vida. Agora, os pecadores são homens mortos por uma dupla razão. 1. Como alguém que está mortalmente ferido ou doente de uma doença incurável, é considerado um homem morto, pois está morrendo. E assim Cristo veio para nos salvar curando-nos, como os filhos de Israel que foram picados por serpentes ardentes foram curados e viveram, olhando para a serpente de bronze. Nós temos a história disso em Números 21, versos 6 a 9.
Foi o último milagre que passou pela mão de Moisés antes de sua morte. Agora, neste tipo de Cristo, podemos observar: primeiro, a natureza mortal e destrutiva do pecado que está implícita aqui. A culpa do pecado é como a dor da picada de uma serpente ardente. O poder da corrupção é como o veneno por ela difundido. O diabo é a antiga serpente, sutil ao princípio. Gênesis 3, verso 1. Mas desde então ardente, e suas tentações são dardos inflamados, seus assaltos aterrorizantes, suas vitórias destruidoras. Pergunte às consciências despertas, pergunte aos pecadores condenados, e eles lhe dirão quão encantadoras são as seduções do pecado. No fim, morde como uma serpente. Provérbios 23, versículos 30 a 32. A ira de Deus contra nós por pecado é como aquelas serpentes ardentes que Deus enviou entre o povo para puni-lo por suas murmurações. As maldições da lei são como serpentes ardentes, assim como todos os sinais da ira divina. Em segundo lugar, o poderoso remédio fornecido contra esta doença fatal. O caso dos pobres pecadores é deplorável, mas é desesperador? Graças a Deus, não é. Há bálsamo em Gileade. O Filho do Homem é levantado, como a serpente de bronze foi por Moisés, que curou os israelitas picados. Primeiro, foi uma serpente de bronze que os curou. O latão é brilhante. Lemos sobre os pés de Cristo brilhando como bronze. Apocalipse 1, verso 15. É durável? Cristo é o mesmo. Foi feito na forma de uma serpente ardente, e entanto não tinha veneno, nem ferrão, representando adequadamente Cristo, que foi feito pecado por nós, e ainda assim não o conheceu o pecado. Era feito em semelhança de carne pecaminosa e ainda não pecaminoso, tão inofensivo quanto uma serpente de bronze. A serpente era uma criatura amaldiçoada. Cristo foi feito uma maldição. Aquilo que os curou os lembrou de sua praga. Assim, em Cristo, o pecado é colocado diante de nós de maneira mais ardente e formidável. 2. Foi levantado sobre um poste, e assim deve ser levantado o Filho do Homem. Assim lhe convinha. Lucas 24, versos 26 e 46. Sem remédio agora. Cristo é levantado. Primeiro, em sua crucificação. Ele foi levantado na cruz. Sua morte é chamada de elevação. Capítulo 12, versos 32 e 33. Ele foi erguido como um espetáculo, como uma marca, erguido entre o céu e a terra, como se fosse indigno de ambos e abandonado por ambos. Segundo, em sua exaltação. Ele foi elevado à direita do Pai, para dar arrependimento e remissão. Ele foi elevado à cruz para ser ainda elevado à coroa. Terceiro, na publicação e pregação de seu Evangelho eterno. Apocalipse 14, verso 6. A serpente foi levantada para que todos os milhares de Israel pudessem vê-la. Cristo no Evangelho é exibido para nós, evidentemente apresentado. Cristo é elevado como um estandarte. Isaías 11, verso 10. Terceiro, foi levantado por Moisés. Cristo foi feito sob a lei de Moisés, e Moisés testificou dele. Quarto, sendo assim erguido, foi designado para a cura daqueles que foram mordidos por serpentes ardentes. Aquele que enviou a praga providenciou o remédio. Ninguém poderia nos redimir e salvar, exceto aquele cuja justiça nos condenou. Foi o próprio Deus que encontrou o resgate, e a eficácia dele depende de sua nomeação. As serpentes ardentes foram enviadas para puni-los por tentarem a Cristo. Assim diz o apóstolo, 1 Coríntios 10, verso 9. E ainda assim foram curados pela virtude derivada dele. Aquele a quem ofendemos é a nossa paz. Em terceiro lugar, a maneira de aplicar este remédio, ou seja, crendo, o que claramente alude ao olhar dos israelitas para a serpente de bronze, a fim de serem curados por ela. Se algum israelita picado era tão pouco sensível à sua dor e perigo, ou tinha tão pouca confiança na palavra de Moisés que não olhou para a serpente de bronze, justamente ele morreu de seu ferimento. Mas todo aquele que olhou para ele fez bem. Números 21, verso 9. Se alguém até agora despreza sua doença pelo pecado,
ou método de cura por Cristo a ponto de não abraçar a Cristo em seus próprios termos, seu sangue é sobre sua própria cabeça. Ele disse, olha e sê salvo, Isaías 45, verso 22, olha e viva. Devemos ter complacência e dar consentimento aos métodos que sabedoria infinita adotou para salvar o mundo culpado, pela mediação de Jesus Cristo como o grande sacrifício e intercessor. Em quarto lugar, os grandes encorajamentos que nos são dados pela fé para olharmos para Ele. Primeiro, foi para este fim que Ele foi levantado, para que seus seguidores pudessem ser salvos, e Ele perseguirá o seu fim. Segundo, a oferta de salvação feita por Ele é geral, para que todo aquele que nele crê, sem exceção, possa se beneficiar dele. 3. A salvação oferecida é completa. 1. Eles não perecerão, não morrerão de suas feridas. Embora possam sentir dor e medo, a iniquidade não será sua ruína. Mas isso não é tudo. 2. Eles terão a vida eterna. Eles não apenas não morrerão de suas feridas no deserto, mas chegarão a Canaã, na qual eles estavam prontos para entrar. Eles desfrutarão do descanso prometido. 2. Jesus Cristo veio para nos salvar perdoando-nos, para que não morrêssemos pela sentença da lei. Versos 16 e 17. Aqui está realmente o Evangelho, boas novas, as melhores que já vieram do céu para a terra. Aqui está muito, aqui está tudo no pouco, a palavra da reconciliação em miniatura. Primeiro, aqui está o amor de Deus ao dar seu Filho pelo mundo. Verso 16, onde temos 3 coisas. 1. O grande mistério do Evangelho revelado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O amor de Deus Pai é a origem da nossa regeneração pelo Espírito e da nossa reconciliação pela ressurreição do Filho. Observe que 1. Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Isso engrandece seu amor, ao dá-lo por nós, ao dá-lo a nós. Agora sabemos que Ele nos ama quando deu seu Filho unigênito por nós, que expressa não apenas sua dignidade em si mesmo, mas seu amor por seu Pai. Ele era sempre seu deleite. 2. Para a redenção e salvação do homem, agradou a Deus dar seu Filho unigênito. Ele não apenas o enviou ao mundo com pleno e amplo poder para negociar uma paz entre o céu e a terra, mas o deu, isto é, o entregou para sofrer e morrer por nós, como a grande propiciação ou sacrifício expiatório. Isso vinha aqui como uma razão pela qual ele deve ser levantado, pois assim foi determinado e planejado pelo Pai, que o deu para este propósito e preparou-lhe um corpo para isso. Seus inimigos não poderiam tê-lo levado se seu Pai não o tivesse dado. Embora ele ainda não tenha sido crucificado, no determinado conselho de Deus, ele foi entregue. Atos 2, verso 23. Além disso, Deus o deu, isto é, ele fez uma oferta dele a todos, e o deu a todos os verdadeiros crentes, para todas as intenções e propósitos da nova aliança. Ele o deu para ser nosso profeta, uma testemunha para o povo, o sumo sacerdote de nossa profissão, para ser nossa paz, para ser a cabeça da igreja e cabeça sobre todas as coisas para a igreja, para ser para nós tudo de que necessitamos. 3. Aqui Deus recomendou seu amor ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, tão real e ricamente. Agora suas criaturas verão que Ele as ama e as deseja bem. Ele amou tanto o mundo do homem caído, como não amou o dos anjos caídos. Veja Romanos 5, verso 8, 1 João 4, verso 10. Contemple e maravilhe-se que o grande Deus ame o mundo tão sem valor, que o santo Deus amasse o mundo tão perverso com amor de boa vontade, quando não podia olhá-lo com nenhuma complacência. Este foi realmente um tempo de amor. Ezequiel 16, versos 6 e 8. Os judeus em vão presumiam que o Messias deveria ser enviado somente por amor à sua nação e para avançá-lo sobre as ruínas de seus vizinhos. Mas Cristo diz a eles que ele veio em amor para o mundo inteiro, tanto gentios quanto judeus. 1 João 2, verso 2. Embora muitos do mundo da humanidade pereçam, ainda assim, Deus dando seu Filho unigênito foi um exemplo de seu amor para o mundo inteiro,
porque por meio dele há uma oferta geral de vida e salvação feita a todos. É amor à província rebelde revoltada emitir uma proclamação de perdão e indenização a todos os que entrarem, pleiteá-la de joelhos e retornarem à sua lealdade. Tanto Deus amou o mundo apostado e caduco que enviou seu Filho com esta justa proposta, que todo aquele que nele crer, um ou outro, não pereça. A salvação tem sido dos judeus, mas agora Cristo é conhecido como salvação até os confins da terra, uma salvação comum. 2. Aqui está o grande dever do Evangelho, que é crer em Jesus Cristo, a quem Deus assim deu por nós, nos deu. Devemos dar um consentimento não fingido e concordar com o registro que Deus deu em sua palavra a respeito de seu Filho. Deus dando-o a nós, para ser nosso profeta, sacerdote e quei, devemos nos entregar para ser governado, ensinado e salvo por ele. Entregar-nos é nos dar a ele e o mundo ao Senhor. No caso de nosso espírito, conhecido não apenas por diacinense. 3. Aqui está o grande benefício do Evangelho. Todo aquele que crê em Cristo não perecerá. Isso ele havia dito antes, e aqui o repete. É a felicidade indescritível de todos os verdadeiros crentes, pela qual eles estão eternamente em dívida com Cristo. Primeiro, que eles são salvos das misérias do inferno, libertos de descer a cova. Eles não perecerão. Deus tirou o pecado deles. Eles não morrerão. Um perdão é comprado e, portanto, o conquistador é revertido. Segundo, eles têm direito às alegrias do céu. Eles terão a vida eterna. O traidor condenado não é apenas perdoado, mas preferido e feito um favorito e tratado como alguém a quem o Rei dos Reis se deleita em honrar. Fora da prisão ele vem para reinar. Eclesiastes 4, verso 14. Se crentes, então filhos, e se filhos, herdeiros. Em segundo lugar, aqui está o desígnio de Deus ao enviar seu Filho ao mundo. Era para que o mundo, por meio dele, fosse salvo. Ele veio ao mundo com a salvação em seus olhos, com a salvação em suas mãos. Portanto, a mencionada oferta de vida e salvação é sincera e será cumprida para todos os que pela fé a aceitarem. Verso 17. Deus enviou seu Filho ao mundo, este mundo culpado, rebelde e apóstata. Enviou-o como seu agente ou embaixador, não como às vezes ele havia enviado anjos ao mundo como visitantes, mas como residentes. Desde que o homem pecou, ele teme a aproximação e o aparecimento de qualquer mensageiro especial do céu, como estando consciente de sua culpa e aguardando julgamento. Certamente morreremos, pois vimos a Deus. Se, portanto, o próprio Filho de Deus vier, estamos preocupados em indagar em que incumbência ele vem. É paz? Ou como eles perguntaram a Samuel tremendo, você vem pacificamente? E esta escritura retorna a resposta, pacificamente. Primeiro, ele não veio para condenar o mundo. Tínhamos motivos suficientes para esperar que o fizesse, pois este é um mundo culpado. É condenado, e que causa pode ser mostrada porque o julgamento não deve ser proferido e a execução concedida há de acordo com a lei. Aquele único sangue do qual todas as nações dos homens são feitas, Atos 17, verso 26, não é apenas manchado com uma doença hereditária como a lepra de Geazi, mas está contaminado com uma gulpa hereditária, como a dos amalequitas, com quem Deus teve guerra de geração em geração. E justamente um mundo como este pode ser condenado. E se Deus tivesse enviado para condená-lo, ele tinha anjos no comando, para derramar as taças de sua ira, um querubim com uma espada flamejante pronto para executar. Se o Senhor tivesse prazer em nos matar, ele não teria enviado seu Filho entre nós. Ele veio com plenos poderes para executar o julgamento. Capítulo 5, versos 22 e 27. Mas não começou com o julgamento de condenação. Não procedeu contra o proscrito, nem tirou vantagem contra nós pela violação do pacto de inocência, mas nos colocou em um novo julgamento diante de um trono de graça. Segundo, ele veio para que o mundo fosse salvo por ele, para que uma porta de salvação fosse aberta ao mundo,
e quem quisesse pudesse entrar por ela. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, e assim o salvando. Um ato de indenização é aprovado, e publicado por meio de Cristo, uma lei corretiva é feita, e o mundo da humanidade é tratado não de acordo com os rigores da primeira aliança, mas de acordo com as riquezas da segunda, que o mundo por meio dele possa ser salvo, pois nunca poderia ser salvo senão por meio dele. Não há salvação em nenhum outro. Esta é uma boa notícia para uma consciência convicta, curando ossos quebrados e feridas sangrando, que Cristo, nosso juiz, não veio para condenar, mas para salvar. De tudo isso se infere a felicidade dos verdadeiros crentes. Quem crê nele não é condenado. Verso 18. Embora ele tenha sido um pecador, um grande pecador, e seja condenado, habes confiliente em reum por sua própria confissão, ainda assim, após sua crença, o processo é suspenso, o julgamento é interrompido e ele não é condenado. Isso denota mais do que um indulto. Não é condenado, isto é absolvido. Ele permanece em sua libertação, como dizemos. E se ele não for condenado, ele será dispensado. O crineita, ele não é julgado, não é tratado com estrita justiça, de acordo com o merecimento de seus pecados. Ele é acusado, e ele não pode se declarar inocente da acusação, mas ele pode apelar no tribunal, pode alegar um noli prosequi sobre a acusação, como o abençoado Paulo faz. Quem é aquele que condena? É Cristo que morreu. Ele é aflito, castigado por Deus, perseguido pelo mundo. Mas ele não é condenado. A cruz talvez pesa sobre ele, mas ele é salvo da maldição. Condenado pelo mundo, pode ser, mas não condenado com o mundo. Romanos 8, verso 1, 1 Coríntios 11, verso 32. O nosso novo nascimento celestial, parte 4. Entrevista de Jesus com Nicodemos. Nesta quarta do comentário relativo aos versos 1 a 21 do Evangelho de João, abordaremos especificamente o conteúdo relativo aos versos 19 a 21, nos quais se lê o seguinte. Verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Cristo, no final, discursa sobre a condição deplorável daqueles que persistem na incredulidade e na ignorância voluntária. Versos 18 a 21. Primeiro. Leia aqui a condenação daqueles que não creram em Cristo. Eles já estão condenados. Observe. 1. Quão grande é o pecado dos incrédulos! É agravado pela dignidade da pessoa que menosprezam. Eles não acreditam no nome do Filho unigênito de Deus, que é infinitamente verdadeiro e merece ser acreditado, infinitamente bom e merece ser abraçado. Deus enviou alguém para nos salvar que era mais querido para ele, e ele não deve ser o mais querido para nós? Não devemos acreditar em seu nome, que tem um nome acima de todo nome? 2. Quão grande é a miséria dos incrédulos! Eles já estão condenados, o que indica, primeiro, uma certa condenação. Eles certamente serão condenados no julgamento do grande dia, como se já estivessem condenados. Em segundo lugar, uma condenação presente. A maldição já se apoderou deles. A ira de Deus agora se abate sobre eles. Eles já estão condenados, pois seus próprios corações os condenam. Em terceiro lugar, uma condenação baseada em sua culpa anterior. Ele já está condenado, pois está aberto à lei por todos os seus pecados. A obrigação da lei está em pleno vigor, poder e virtude contra ele, porque ele não está, pela fé,
interessado na defesa do Evangelho. Ele já está condenado porque não acreditou. A incredulidade pode verdadeiramente ser chamada de grande pecado condenatório, porque nos deixa sob a culpa de todos os nossos outros pecados. É um pecado contra o remédio, contra o nosso apelo. 2. Leia também a condenação daqueles que nem ao menos o conheceram. Verso 19. Muitas pessoas curiosas tinham conhecimento de Cristo e de sua doutrina, e milagres, mas tinham preconceito contra ele, e não acreditavam nele, enquanto a generalidade era descuidada e estúpida, e não o conheciam. E esta é a condenação, o pecado que os arruinou, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Agora, observe aqui. 1. Que ao Evangelho é luz, e, quando o Evangelho veio, a luz veio ao mundo. A luz é self-evidente, assim como o Evangelho. Prova sua origem divina. A luz é reveladora. E, verdadeiramente, a luz é doce e alegra o coração. É uma luz brilhando em um lugar escuro, e um lugar escuro de fato seria um mundo sem ela. Ela veio a todo o mundo. Colossenses 1, verso 6. E não se limitou a um canto dele, como era a luz do Antigo Testamento. 2. É a loucura indescritível da maioria dos homens que amaram as trevas ao invés da luz, ao invés dessa luz. Os judeus amavam as sombras escuras de sua lei e as instruções de seus guias cegos, ao invés da doutrina de Cristo. Os gentios amavam seus serviços supersticiosos de um Deus desconhecido, ao quem eles adoravam ignorantemente, ao invés do culto racional que o Evangelho ordena. Os pecadores, que estavam casados com suas concupiscências, amavam sua ignorância e erros que os sustentavam em seus pecados, ao invés das verdades de Cristo, que os teriam separado de seus pecados. A apostasia do homem começou numa afetação de conhecimento proibido, mas é mantida por uma afetação de ignorância proibida. O miserável está apaixonado por sua doença, apaixonado por sua escravidão, e não será libertado, não será curado. 3. A verdadeira razão pela qual os homens amam as trevas em vez da luz é porque suas ações são más. Eles amam a escuridão porque pensam que é uma desculpa para suas más ações, e odeiam a luz porque ela os rouba da boa opinião que tinham de si mesmos, mostrando-lhes sua pecaminosidade e miséria. O caso deles é triste e, porque estão decididos a não consertá-lo, estão decididos a não vê-lo. 4. A ignorância voluntária está tão longe de desculpar o pecado que será encontrada no grande dia para agravar a condenação. Esta é a condenação. Isto é o que arruína as almas, que fecham os olhos contra a luz e nem mesmo admitem uma negociação com Cristo e seu Evangelho. Eles desafiam tanto a Deus que não desejam o conhecimento dos seus caminhos. Jó 21, verso 14. Devemos prestar contas no julgamento, não apenas pelo conhecimento que tínhamos e não usamos, mas pelo conhecimento que poderíamos ter e não teríamos. Não apenas pelo conhecimento contra o qual pecamos, mas pelo conhecimento contra o qual pecamos. Para a ilustração adicional disso, ele mostra, versos 20 e 21, que conforme o coração e a vida dos homens são bons ou maus, eles são afetados pela luz que Cristo trouxe ao mundo. Primeiro, não é estranho que aqueles que praticam o mal e decidem persistir nele odeiem a luz do Evangelho de Cristo, pois é uma observação comum que todo aquele que pratica o mal odeia a luz. Verso 20. Os malfeitores buscam ocultação, por vergonha e medo de punição. Veja Jó 24, 13, etc. Obras pecaminosas são obras das trevas. Pecado desde a primeira ocultação afetada. Jó 31, verso 33. A luz abala os ímpios. Jó 38, versos 12 e 13. Assim, o Evangelho é um terror para o mundo perverso. Eles não veem a esta luz, mas se mantêm o mais longe que podem, para que suas ações não sejam reprovadas. Observe. 1. A luz do Evangelho é enviada ao mundo para reprovar as más ações dos pecadores.
para torná-los manifestos, Efésios 5:13, para mostrar às pessoas suas transgressões, para mostrar que é pecado o que não se pensava ser assim, e para mostrar-lhes o mal de suas transgressões, para que o pecado pelo novo mandamento possa parecer excessivamente pecaminoso. O Evangelho tem as suas convicções para abrir caminho para suas consolações. 2. É por esta razão que os malfeitores odeiam a luz do Evangelho. Havia aqueles que haviam feito mal e lamentavam por isso, que deram as boas-vindas a esta luz, como os publicanos e as meretrizes. Mas aquele que faz o mal, que o faz, e resolve continuar nele, odeia a luz, não suporta que lhe falem de suas faltas. Toda aquela oposição que o Evangelho de Cristo encontrou no mundo, vem do coração iníquo, influenciado pelo iníquo. Cristo é odiado porque o pecado é amado. 3. Aqueles que não vêm para a luz evidenciam assim um ódio secreto para a luz. Se não tivessem antipatia pelo conhecimento salvador, não se sentariam tão contentes na ignorância condenatória. Em segundo lugar, por outro lado, corações retos que se aprovam a Deus em sua integridade, dão as boas-vindas a esta luz. Verso 21. Aquele que pratica a verdade vem para a luz. Parece então que, embora o Evangelho tivesse muitos inimigos, ele tinha alguns amigos. É uma observação comum que a verdade não procura cantos. Aqueles que querem e agem honestamente não temem o escrutínio, mas o desejam. Agora, isso é aplicável à luz do Evangelho. Assim como convence e aterroriza os malfeitores, também confirma e conforta aqueles que andam em sua integridade. Observe aqui. 1. O caráter de um homem bom. 1. Ele é aquele que pratica a verdade, isto é, ele age truamente e sinceramente em tudo o que faz. Embora às vezes ele não consiga fazer o bem que ele faria, ainda assim ele pratica a verdade. Ele almeja honestamente. Ele tem as suas fraquezas, mas mantém a sua integridade. Como Gaio, que agiu fielmente, 3 João 5. Como Paulo, 2 Coríntios 1:12. Como Natanael, capítulo 1, verso 47. Como Asa, 1 Reis 15:14. 2. Ele é aquele que vem para a luz. Ele está pronto para receber e acolher a revelação divina, tanto quanto parece ser, qualquer que seja um cômodo que crie nele. Aquele que pratica a verdade está disposto a conhecer a verdade por si mesmo e ter suas ações manifestadas. Um homem bom está muito ocupado em testar a si mesmo e deseja que Deus o prove. Salmo 26:2. Ele é solícito em saber qual é a vontade de Deus e resolve fazê-la, embora seja tão contrária à sua própria vontade e interesse. 2. Aqui está o caráter de uma boa obra. É realizada em Deus, em união com Ele por uma fé pactuante e em comunhão com Ele por afeições devotas. Nossas obras são então boas e suportarão ao teste quando a vontade de Deus é a regra delas e a glória de Deus o fim delas, quando elas são feitas em sua força e por causa dele, para ele e não para os homens. E se, pela luz do Evangelho, for manifesto para nós que nossas obras são assim realizadas, então teremos regozijo. Gálatas 6, verso 4, 2 Coríntios 1, verso 12. Palavras de Jesus em João 13 a 21, ora. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Nicodemos não veio falar com Cristo sobre política e assuntos de Estado,
embora ele fosse um governante, mas sobre as preocupações de sua própria alma e sua salvação, e sem rodeios. Vai imediatamente ao assunto. Ele chama Cristo Rabi, que significa um grande homem. A esperança para aqueles que têm respeito por Cristo, pensam e falam dele com honra. Ele diz a Cristo o quão longe ele alcançou. Sabemos que você é mestre. Ele veio como um professor da parte de Deus, como o Pai das misericórdias, com pena de um mundo enganado pelas trevas. De Deus, como o Pai das luzes e fonte da verdade. Toda a luz e verdade nas quais podemos aventurar nossas almas. Sua garantia, disso nós sabemos. Não apenas eu, mas outros. Então ele deu como certo. A coisa sendo tão simples e evidente. Talvez ele soubesse que havia diversos fariseus e governantes com quem ele conversava, que estavam sobre as mesmas convicções, mas não tinham a coragem de admiti-las. Disse ele, nós viemos com o desejo de ser ensinados, de ser seus estudiosos, pois estamos plenamente satisfeitos de que você é um professor divino, nosso Salvador. Fala aqui a respeito da necessidade e natureza da regeneração, ou do novo nascimento do Espírito Santo, para se poder entrar no reino do céu. Não bastava para Nicodemos admirar os milagres de Cristo e reconhecer sua missão, mas ele deveria ser nascido de novo. É claro que ele esperava o reino dos céus, o reino do Messias. Agora em breve aparecerá. Ele às vezes percebe o da manhã daquele dia. E de acordo com a noção comum dos judeus, ele espera que apareça com pompa e poderes eternos. Ele não duvida, mas este Jesus que opera esses milagres é o Messias ou o seu profeta. E assim o corteja, o elogia e assim espera garantir uma parte das vantagens desse reino. Mas Cristo diz a ele que ele não pode se beneficiar dessa mudança de estado, a menos que haja uma mudança de espírito, de princípios e disposições equivalente a um novo nascimento. Nicodemos veio à noite, mas isto não serve, diz Cristo. Sua religião deve ser reconhecida perante os homens. Quando Nicodemos reconheceu Cristo como mestre, vindo de Deus, a quem foi confiada uma extraordinária revelação do céu, ele claramente ensinou o desejo de saber o que era essa revelação e a prontidão para recebê-la. E Cristo a declara, em verdade, te digo, eu o amei. Digo isto, assim pode ser lido, eu a testemunha fiel e verdadeira. A questão está resolvida, irreversivelmente, a menos que um homem nasça de novo. Ele não pode ver o reino de Deus. Eu te digo, embora fariseu, embora seja um mestre em Israel, observe que é necessário nascer de novo. Isto é, primeiro devemos viver uma nova vida. O nascimento é o começo da vida. Nascer de novo é começar de novo. Como aqueles que até agora viveram muito mal ou com pouco propósito. Não devemos pensar em remendar o velho. É difícil, mas começar desde a fundação, em um verdadeiro relacionamento com Jesus e do crescimento em sua graça. Segundo, nós devemos ter uma nova natureza. Novos princípios, novas afeições, novos objetivos. Devemos nascer de novo, isto é, não da terra, mas do céu. Porque por nosso pelo nato, somos corruptos, formados em pecado e iniquidade. Devemos, portanto, passar por dois nascimento. Nossas almas devem ser moldadas e avivadas de novo, segundo a natureza sobrenatural, espiritual, celestial e divina, que somente o Espírito Santo pode gerar em nós. Por meio da nossa fé em Jesus, o céu é um lugar de perfeita pureza e santidade. E tudo o que há lá, e todos os seres são perfeitamente puros e santos. De forma que a necessidade de que haja um novo nascimento espiritual, em vistas da purificação e santificação de todo aquele que almejar ir para o céu. Ideologias de direita, de centro e de esquerda, quando muito podem garantir que uma pessoa vá para baixo, para as profundezas do inferno depois da morte, mas jamais serão caminho para a glória das alturas celestiais. Quem desejar ir para o alto, onde habita o Altíssimo, somente poderá fazê-lo por meio do arrependimento e da fé em Jesus, que é o novo caminho para um novo nascimento, que conduz ao céu e à obtenção, por conseguinte, da vida eterna, que começa a partir do momento da conversão. Mesmo aqui neste mundo,